Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 22 de outubro, a lição 4, ela tem como título Os dois discípulos de João. E aqui a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 1, versículos 35 e 39. E o evangelista narra um encontro de João Batista com Jesus às margens do Rio Jordão. E ele diz, apontando assim para Jesus, na presença de vários discípulos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E André e João Evangelista, esse escritor desse livro, que eram seguidores de João Batista, e já tinham ouvido muitas pregações sobre a pessoa de Cristo através do próprio João Batista, eles observaram que as profecias ali estavam se cumprindo naquele momento, porque João Batista ele anunciou, apresentou e batizou a Jesus e direcionou esses dois discípulos, André e João, para Jesus, que decidiram seguir a Jesus. E muito curiosos eles ficaram na pessoa de Cristo, por eles enxergarem através do Espírito Santo que realmente Jesus era o verdadeiro Messias. Eles foram aonde Jesus morava. E a partir daquele momento, eles mencionaram para Jesus que iriam segui-lo onde é que ele for. Onde é que ele fosse, eles iriam, né? E Jesus, com um grande amor, os acolheu. E eles passaram a ter realmente ensinamentos, né? Explicações de como eles deveriam realmente se proceder na sociedade e também reconhecer que Jesus ele é muito maior do que João Batista. E esses dois discípulos, André e João, eles, através de seus corações, eles atenderam o chamado do Espírito Santo nesta pregação de João Batista, reconhecendo a Jesus como Salvador e Senhor. Então reconhecendo a voz do Mestre Celestial, uma luz divina que foi projetada sobre os ensinos das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, né? E a lição assim que a gente vê no dia de hoje, que João Batista ele tinha muitos seguidores, né? Porque ele foi um precursor de Jesus. Ele pregava as boas novas e pregava a vinda do Messias, né? E as pessoas iam agregando a ele, né? E sempre ele ficava ali à margem do Rio Jordão batizando as pessoas. E foi nesse momento especial, né, que ele dá esse encontro com Jesus, e ele diz lá: eis o Cordeiro de Deus, que está lá em João capítulo 1, versículo 36. E ali João revelou a verdadeira identidade de Cristo, ele sendo o Messias. E João Batista era um exímio pregador da palavra de Deus, e conquistava assim, discípulos por onde quer que ele fosse. Ele agregava muitos discípulos, e a função dele era proclamar o Evangelho, as boas novas e a vinda do Salvador. E João Batista conhecia muito bem a Jesus, né? Afinal, ele era primo de Jesus, ele era filho de Isabel junto com seu pai Zacarias. Ele era primo de Jesus. Mas só que aos 6 anos, João Batista foi para um lado, e Jesus permaneceu ali em Nazaré. E esse encontro só se deu realmente às margens do Jordão, quando Jesus foi batizado, né? E
E eles cresceram assim, mesmo com aquela pouca idade, sendo muito amigos, né? E nesse dia que João reconhece a Jesus às margens do Jordão, foi um dia de festa na terra e nos céus, pois era ali o dia do batismo do Messias. E muitas pessoas estavam assim participando, e entre eles discípulos que receberam a mensagem e que seguiam a João Batista. E ao ouvirem, né, diante deles que estava o verdadeiro Cordeiro de Deus, ou seja, o Messias, e que ali estavam se cumprindo as profecias, né, prescritas há muitos anos antes, que estava lá no livro de Zacarias, no capítulo 40, eles resolveram deixar a João Batista e seguir ao Mestre Jesus, reconhecendo ele a Cristo, sendo maior o cumprimento das promessas de Deus ali. Desde lá do Éden, após o pecado dos nossos primeiros pais, onde Deus prometeu para Adão e Eva que viria um Salvador, e ali estava o Salvador, diante dos discípulos, né? Porém, os escribas e fariseus e autoridades da sinagoga achavam que João Batista era o Messias. Onde o evangelista diz que João Batista retrucou e disse que ele não era realmente o Cristo. E Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido falar que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João Batista, né? Se bem que Jesus, ao vermos as Escrituras e observarmos, Jesus não batizava ninguém, e sim os discípulos que batizavam. E João Batista continuava normalmente os seus afazeres, continuou assim batizando discípulos, né? Porque não tinha certeza de que Jesus era o Messias, né? Porque na sua concepção e dos fariseus era bastante diferente. Eles queriam um libertador, um governante que fizesse milagres, um governante com autoridade dos céus. E foi por isso que Deus permitiu que João Batista ficasse preso, né? Tanto é que quando João Batista estava na prisão, ele envia alguns discípulos para ele, porque quando João estava preso ali na penitenciária, os seus discípulos continuaram ali em volta da penitenciária tentando libertá-lo. E ele manda 2 discípulos para perguntar diretamente para Jesus, e ele fala o seguinte, ó: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Está lá em Lucas 7, 19, 20. Ou seja, és tu o Messias, o verdadeiro Messias, ou nós temos que procurar outro Messias? Essa era a pergunta de João Batista diretamente para Jesus. E Jesus responde para João Batista: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, que está lá em Lucas 7, 23. Um recado direto para João Batista. E João Evangelista, o narrador desse livro, que fala ali no capítulo 1, versículo 35, ele narra que ele estava na hora 10ª, correspondendo ali mais ou menos às 16 horas, porque ele foi uma testemunha ocular também, o João Evangelista, ali no momento que o sol estava prestes a se pôr assim no horizonte, começando assim um novo dia. Nesse momento que Batista fala: eis o Cordeiro de Deus. E esses 2 discípulos, André e esse narrador do livro, João o Evangelista, tomados pelo Espírito Santo, observaram que Jesus era o verdadeiro Messias. E resolveram ser discípulos dele, do verdadeiro mestre, deixando de seguir a João Batista. Eles observaram onde Jesus morava, porque eles ficaram assim impactados naquele momento, naquele batismo de Jesus, as palavras de João Batista, apontando ele como o Messias. Eles foram observar onde Jesus morava. E assim André e João passaram o dia com Jesus e já se fixaram morada com ele. Fixaram morada com o Salvador, o Mestre e o Messias, e passaram a segui-lo na íntegra, né? E com toda a certeza aprendendo realidades transformadoras, né?
porque mudou o caráter e a vida de cada um deles. Porque em pouco tempo os dois discípulos sentiram o desejo em seus corações de proclamar seu evangelho para outras pessoas, sair pelo mundo de evangelizar, né? De falar as boas novas, de falar sobre o Messias, falar realmente da verdade. E encantado com as palavras de Jesus, começou assim a compartilhar o evangelho. No caso aqui, André, né, ele ficou assim impactado assim, com as palavras de Jesus, com esse encontro com ele onde ele morava. Ele começou assim a sentir o desejo realmente de falar de Cristo para as outras pessoas, né? E André iniciou falando com seus familiares. E imediatamente ele começou a convidar seu irmão, chama-se Simão Pedro, e disse para Simão Pedro: achamos o Messias, ou seja, encontramos a Cristo. E André levou Pedro até Jesus, que incrivelmente, através do poder de Jesus ler corações, né, pelo seu poder, ele disse para Pedro: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que está lá em João capítulo 1, versículo 41. Jesus conhecia há muito tempo e entendia perfeitamente a Pedro e o que teria que fazer para moldá-lo, né, o seu caráter, o seu temperamento e ser um grande pregador, que depois realmente o foi. A verdade é uma só: Cristo conhece a todos nós, o que nós somos, o que nós podemos desenvolver, o que se passa no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma. Ele sabe, Deus sabe. E esse é um tema claro, recorrente, dito pelo João Evangelista, que está lá no capítulo 2 de João, versículos 24 e 25, que ele fala sobre esse assunto. Os discípulos, após o milagre da água transformando em vinho, a Bíblia nos diz que os seus discípulos creram nele, né? Que está lá em João 2,11. E após Jesus purificar o templo, os discípulos não compreenderam o real sentido de suas palavras. Veja como são as coisas. Mas depois que ele ressuscitou dentre os mortos, eles lembraram do que Jesus havia dito e creram nas Escrituras, que está lá em João 2,22. Os nossos entendimentos muitas vezes estão condicionados a acontecimentos e não a pessoas envolvidas. Veja João Batista, né? No início ele diz: eis o Cordeiro de Deus, está lá em João 1,36. E depois preso, ele envia lá 2 discípulos para perguntar para Jesus: és tu o Messias? Vejam como são as coisas. Mas o próprio Jesus não confiava nos discípulos, né? Ele sabia da deficiência deles, o tempo que levaria para ser transformados. Porque Jesus conhecia todos, né? O coração, ele lia o coração, ele sabia todos, que está lá em João 2,24. Muitos cristãos vivem assim uma gangorra espiritual, né? Uma hora eles estão em cima, outra hora estão embaixo, né? E assim eles vão tocando a vida até se estabilizarem no patamar superior, em cima, com conhecimento, sabedoria, ser consagrado. Daí que eles passam realmente a ter uma fé realmente duradoura e vindoura. E tudo isso acontece, meus amigos, porque nós estamos diante de um conflito cósmico, né? Uma guerra espiritual enorme entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E o inimigo quer desestabilizar os cristãos, quer levar para o caminho do mal, querem levá-los à perdição. E ele fica tentando sempre, buscando erros nossos. Se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade, que caracteriza, né, perfeitamente os escribas e fariseus, e também muitos sacerdotes do templo lá na sinagoga, eles não teriam se colocado como discípulos de Jesus aos pés de Cristo, porque isso só ocorreu deles ficarem ao lado de Cristo porque eles mantiveram o foco em Jesus, sabiam que ele era o Messias
e começar a se consagrar a cada dia. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, passa a realmente ser uma pessoa ungida por Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, quando você começa a obedecer os estatutos e mandamentos, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, na grande vinda de Jesus para esse mundo que se aproxima, Jesus, vai levar você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Você já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.